Oi galerinha, vocês já ouviram falar em células? Esse é o nosso assunto de hoje, vem comigo. Células são a unidade básica da vida. Para a gente falar em células, precisamos entrar no histórico da construção de um instrumento que foi de extrema importância para o estudo das células. Estamos falando do microscópio. Existem relatos de um instrumento construído pelos holandeses Hans Janssen e Zacharias Janssen, e esse aparelho, construído com lentes de aumento, permitia a ampliação de objetos pequenos. Contudo, o microscópio mais antigo registrado é o microscópio de Anton van Leeuwenhoek. Apesar da invenção desse microscópio, somente em 1665 Robert Hooke foi o primeiro a observar material biológico. Ele observou cortiça, aquele material de origem vegetal, minúsculas câmaras, espaços vazios, que ele denominou de célula, e daí vem o nome célula. Sabemos que na realidade ele estava observando células vegetais e ali não existia mais uma célula viva, uma vez que o material já tinha sido retirado de um organismo vegetal, e o que restou foi a parede celular formando aquela câmara. A partir de então, a gente passou a conhecer esse mundo microscópico das células. A invenção do microscópio deu base à construção de uma teoria celular, que diz que todo ser vivo é formado por células e uma célula sempre vai derivar de uma célula pré-existente. Como eu falei, a invenção do microscópio de Robert Hooke foi importantíssima para a descoberta das células e construção dessa teoria celular. Contudo, esse microscópio era muito rudimentar, só permitia o aumento da estrutura observada em até 270 vezes. Parece pouco, considerando os microscópios modernos, mas naquela época foi um grande avanço científico. Hoje contamos com microscópios extremamente modernos, microscópios que aumentam aí entre 2.000 vezes a 100 milhões de vezes. Então permite a observação de ultraestruturas celulares, permite um estudo, uma compreensão mais detalhada da estrutura celular. Ao estudar as células, conseguimos identificar dois tipos básicos: células procarióticas e células eucarióticas. As células procarióticas, elas não possuem um envoltório nuclear. Então são células bem mais simples, compreende aí as bactérias, o grupo das arqueobactérias, e nessas células procarióticas não existem as estruturas, as organelas membranosas, como a gente vai ver em células eucarióticas. São muito mais simples, não há um grau de organização tão evidente como acontece nas células eucarióticas. Além disso, elas são bem menores, elas são até 50 vezes menores do que células eucarióticas. Em uma célula procariótica, nós temos uma parede celular, uma membrana plasmática, um citoplasma e o material genético que está disperso nesse citoplasma, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de envelope membranoso. Então não existe nenhuma estrutura delimitando o material genético em algum espaço nesse citoplasma. Já quando falamos em células eucarióticas, alcançamos aí um grau maior de complexidade e organização. É importante lembrar que essas células alcançam um grau de compartimentalização que permite uma maior especialização de reações químicas, de funções em certas organelas. Nesse tipo de célula, nós temos um núcleo bem organizado, que vai estar aí armazenando todo o material genético. Esse material genético é o DNA, que vai estar protegido por um envelope membranoso chamado de carioteca. Nesse tipo de célula, encontramos também organelas membranosas. Devido à presença dessas organelas membranosas no citoplasma, a gente tem células eucarióticas que são muito maiores do que as anteriores que a gente citou, as células procarióticas. Os seres vivos que são formados por essas células eucarióticas incluem aí protozoários, algas, fungos, animais e plantas. Ao comparar células procarióticas com células eucarióticas, nós encontramos algumas diferenças, como já citei. A presença em células eucarióticas de um material genético delimitado por uma carioteca de modo organizado, a presença de organelas que a gente não encontra em células procarióticas, e uma diferença em relação ao tamanho, uma vez que células eucarióticas elas são muito maiores, já que elas precisam ter ali no citoplasma diversas organelas e estruturas celulares, cada organela, cada estrutura desempenhando uma função. Daí a gente fala que a célula ela tem uma especialização
uma compartimentalização maior do que células procarióticas. Ao estudarmos os dois tipos de células, percebemos que as células eucarióticas surgiram por um processo complexo de evolução de um procarioto ancestral. Passou por um processo de invaginação e evaginação da membrana plasmática, de modo a formar um sistema complexo de endomembranas. Ao longo de milhões de anos, nesse processo de invaginação, esse procarionte ancestral começou a delimitar o material genético em uma região da célula, um sistema de endomembranas que confinou o material genético dessa célula em um único espaço, dando origem assim ao núcleo das células eucarióticas. Nesse processo de invaginação, esse procarionte ancestral também englobou algumas partículas do meio, em um processo chamado fagocitose. Nesse processo de fagocitose de partículas do meio, esse procarionte ancestral englobou um procarionte que seria uma bactéria aeróbica, capaz de utilizar o oxigênio no processo metabólico de produção de energia. Ao longo de milhões de anos, essa bactéria aeróbica passou então a viver no citoplasma desse procarionte ancestral e desenvolver todo o seu metabolismo com produção de energia. Seria utilizado de uma forma benéfica para esse procarionte ancestral, que agora passou a ser um hospedeiro dessa bactéria aeróbica. Ao longo de milhões de anos, essa bactéria foi se transformando em uma organela que a gente encontra hoje, chamada de mitocôndria. Ainda possui material genético próprio, sendo uma evidência desse processo de endossimbiose, que é essa relação de troca, onde o procarionte ancestral é hospedeiro da bactéria aeróbica, ele protege essa bactéria, fornece nutrientes para essa bactéria aeróbica, enquanto a bactéria realiza um processo metabólico utilizando o oxigênio e produzindo energia para esse procarionte ancestral hospedeiro. Essa relação de simbiose durante milhões de anos fez com que essa relação se tornasse obrigatória, de modo que a bactéria aeróbica vivesse no citoplasma e evolutivamente se transformasse em uma estrutura, uma organela membranosa presente nas células eucarióticas. Então, já temos uma célula eucariótica que, através do processo de invaginação da membrana plasmática, confinou o material genético em uma estrutura que deu origem ao núcleo e também que fagocitou uma bactéria aeróbica, dando origem à mitocôndria. Essa célula eucariótica heterotrófica, porque agora ela pode fazer o metabolismo utilizando o oxigênio e degradando matéria orgânica, continuou seu processo evolutivo e, posteriormente, fagocitou também uma outra bactéria autotrófica fotossintetizante. Essa bactéria, vivendo no citoplasma desse eucarioto ancestral, daria origem então a uma nova relação de endossimbiose, onde a célula hospedeira passaria a oferecer toda a matéria-prima, todos os componentes necessários para essa bactéria autotrófica. Enquanto isso, essa bactéria autotrófica passou a fornecer nutrientes para esse eucarionte ancestral. Essa célula procarionte autotrófica passa a dar origem a um processo evolutivo, formando uma organela citoplasmática chamada de cloroplastos, presentes hoje no grupo das plantas, realizando o processo metabólico da fotossíntese, um metabolismo autotrófico. Então já vimos aí o surgimento de uma célula eucariótica a partir de um procarionte ancestral, e essa célula eucariótica se diferenciando em dois grandes grupos, um grupo de células eucariontes heterotrófica e um outro grupo de células eucariontes autotróficas. Qual então a diferença desses dois grupos? O grupo de célula eucarionte heterotrófica, e nos livros trazem um padrão básico de uma célula animal com algumas estruturas comuns em células vegetais, que são aquelas células eucariontes que fazem o processo de fotossíntese. Quando comparamos as duas células, observamos algumas estruturas que estão presentes nas duas células, porém há algumas diferenças. Células animais vão ter aí centríolo, enquanto diferentemente nas células vegetais nós encontramos a parede celular, encontramos também os cloroplastos, que são as organelas responsáveis por realizar o processo de fotossíntese, e encontramos também um grande vacúolo central que armazena aí água, nutrientes, vitaminas no citoplasma dessas células. Por hoje ficamos até aqui. No nosso próximo vídeo nós iremos abordar as organelas das células eucarióticas. Vem comigo!